Olá, tudo bem? Você está no canal Deus e o Personagem da História. Eu sou Ana Paula Maciado de Azevedo e venho contar para vocês histórias de personagens bíblicos e históricos. E como combinado, a cada quarta um personagem diferente. Hoje nós vamos falar sobre Silas, um colaborador do apóstolo Paulo. Mas antes de contar a história dele, eu gostaria de pedir para você para se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso a essa ferramenta de ensino da palavra do Senhor. Mas voltando, Silas ele era um judeu helênico, ou seja, ele tinha muito, nesta época, no contexto histórico da Palestina, a cultura grega, porque nós vemos de um período de dominação grega e depois dominação romana. E isso fez com que a cultura dos gregos se espalhasse por essa região. E muitos costumes, deuses, histórias era referenciado. Inclusive a língua grega era muito forte nessa época. Assim como hoje você não vai a nenhum país do mundo sem falar o inglês, nessa época a língua onde era falada em diversas partes, ou poderia ser entendida, era o grego. Então nós vemos aqui Silas, o seu nome, como uma origem grega. E se nós vemos na palavra do Senhor, Silas muitas vezes é chamado de Silas ou Silvano, que é a mesma pessoa. Já o nome Silvano, ele é de uma origem latina, ou do latim, e significa floresta. Agora Silas, a origem do nome Silas para o hebraico, ele já vai ter um outro nome, um outro significado, que significa Saul, que é pedido de Deus. Então Silas, ele tem esta origem. Uma outra informação importante a saber a respeito de Silas é que, assim como Paulo, Silas também tinha cidadania romana. A cidadania romana, ela poderia ser adquirida através de recursos, ela poderia ser comprada, ela poderia ser transmitida de pai como um título para o seu filho e também ela poderia ser alguém que prestasse algum serviço relevante ao imperador, poderia conquistar a cidadania romana. Não sabemos de qual maneira Silas conquistou a cidadania romana, mas o certo é que a Bíblia nos fala que ele era um cidadão romano, assim como o apóstolo Paulo, embora sendo judeu. Nós vemos aonde Silas se insere na palavra do Senhor a partir do capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Ele era um dos que estavam na igreja de Jerusalém. E acontece que nesse período houve uma grande discussão na igreja de Jerusalém, porque Paulo ele não mantinha a circuncisão como algo importante àquelas pessoas que se convertiam ao evangelho. Ele não impunha circuncisão aos gentios convertidos, mas muitos judeus, que eram alguns inclusive dos fariseus que se convertiam ou que eram chamados na Bíblia de judaizantes, eles queriam que o costume da circuncisão permanecesse aos novos convertidos, inclusive aos gentios. E esta situação polêmica causou o primeiro concílio da igreja de Jerusalém, onde ali o colégio apostólico e os demais cristãos se reuniram para resolver esta divergência que estava acontecendo. Paulo então argumenta que a circuncisão importante era a circuncisão do coração e não do corpo. Já alguns judeus queriam manter os mesmos costumes e rituais do judaísmo dentro do cristianismo. Sabemos que nesse tempo também, inclusive, os próprios cristãos não sabiam que faziam parte de uma nova religião. Eles apenas eram aqueles que conheciam a Jesus dentro do próprio judaísmo. Então essa situação foi uma situação bastante polêmica. Foi preciso esse primeiro concílio da igreja para resolver essa situação. O resultado dessa situação foi que a circuncisão passou a não ser obrigatória aos gentios que estavam se convertendo ao evangelho, ao cristianismo. Porém, alguns costumes, não comer carne sacrificada e outros, permanecia da mesma forma que no judaísmo. E Silas estava presente nesse concílio. Ele, junto com Paulo e Barnabé, foram aqui ordenados para levar as orientações que tinham se resolvido neste concílio da igreja de Jerusalém para a cidade de Antioquia. E lá na cidade de Antioquia nós vemos aonde que Silas está inserido. Quando nós pegamos o livro de Atos, no capítulo 15 e versículo 32, nós entendemos um pouquinho a respeito do caráter e do ministério de Silas. E a Bíblia vai nos dizer: depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortavam e confirmavam os irmãos com muitas palavras. Detendo-se ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos, mas
pareceu bem a Silas ficar ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então nós vemos que Silas tinha um ministério profético, ou seja, o ministério profético é diferente do dom de profetizar. O dom de profetizar e o ministério profeta do Antigo Testamento são três formas diferentes que nós podemos falar quanto à profecia. Nós vemos que os profetas do Antigo Testamento se encerram com o ministério de Elias. Já o dom de profetizar é algo manifestado através do Espírito Santo, e o ministério profético diz respeito àquela pessoa que tem a tendência de pregar o evangelho, que ama a verdade da palavra, que confirma os seus irmãos através dos ensinos das escrituras. Silas tinha um ministério profético, ou seja, ele ensinava os irmãos, exortava e animava, ou seja, ele era alguém encorajador, ele era alguém que motivava os irmãos a seguirem a palavra na sua verdade. Seguido disso, nós vemos que houve uma situação de divergência entre Paulo e Barnabé. Por quê? Durante a primeira viagem missionária de Paulo, João Marcos abandonou-os na região da Panfídia, e João Marcos era sobrinho de Barnabé. O que aconteceu é que na segunda viagem missionária de Paulo, Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não queria. E por causa disso houve uma discussão entre Paulo e Barnabé, de modo que não puderam mais andar juntos. Então Paulo, para sua segunda viagem missionária, vai levar Silas. E lá no capítulo 15, versículo 40 aqui de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Paulo vai levar Silas junto com ele nesse ministério. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado aos irmãos a graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia confirmando as igrejas. E nós vemos que mais adiante, nas cidades de Derbe e Listra, Paulo vai encontrar Timóteo e ele vai se agregar a essa comitiva que está na segunda viagem missionária. Porém, deste trajeto que Paulo esteve com Silas, que passaram por diversas regiões, passaram aqui por essa região da Galácia, passaram por essa região em diversos lugares, por Tessalônica, nós vamos ver que houve uma situação onde Paulo e Silas vão chegar à cidade de Filipos. E nessa cidade vai acontecer algo muito importante que merece a nossa atenção. É um episódio onde nós encontramos mais a respeito de Silas. Nós vamos ver que na cidade de Filipos, a Lídia, que vai ser uma comerciante de púrpura, vai se converter ao evangelho, vai abrir as suas portas da sua casa, onde eles podem estar ali ouvindo e pregando a palavra do Senhor, também se acomodando. Mas posteriormente, Paulo e Silas vão estar pregando na cidade de Filipos, de modo que, por muitos dias, uma jovem adivinha dizia que as pessoas deveriam dar ouvidos a Paulo e Silas, pois eles eram homens enviados por Deus. O que aconteceu é que Paulo acabou se irando e mandando que o espírito que estava naquela jovem adivinha saísse. Por conta disso, os magistrados que tinham um lucro a partir da vida desta jovem, que era uma adivinha, os homens que estavam ali fizeram uma reclamação aos magistrados, que acabaram prendendo Paulo e Silas. Paulo e Silas então foram açoitados publicamente e posteriormente presos. E com essa prisão, eles ficaram ali mesmo sendo cidadãos romanos, o que não deveria acontecer se eles passassem por um julgamento justo. E nós vemos a palavra do Senhor lá no capítulo 16 e versículo 25, que nos diz o seguinte: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas de todas as prisões. E aqui nós temos um outro episódio onde muito nós falamos a respeito de Silas. Paulo e Silas estavam ali naquela prisão, machucados, açoitados, e a única coisa que eles podiam fazer era louvar e orar ao Senhor. Então, perto da meia-noite, quando eles estavam ali, os presos observando, eles louvando ao Senhor, houve aquele terremoto, eles foram soltos das suas cadeias, e o carcereiro, tendo ido observar o que estava acontecendo, achou que eles haviam saído, e por conta disso tirou sua espada para tirar a sua própria vida. Por quê? Se um soldado romano deixasse um preso escapar, ele poderia pagar com a própria vida. Por isso que o soldado tentou atirar a sua vida, mas ele ouviu então quando Paulo e Silas disseram: não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Então nós temos aquela célebre frase do carcereiro: o que eu devo fazer? E então eles dizem: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro vai limpá-los das suas feridas, vai levá-los à sua casa, e a sua casa vai se converter a Jesus. Então nós temos aqui algo muito importante a respeito da história de Silas,
que eles acabaram vivendo um grande testemunho do poder de Deus através das suas vidas. Mesmo açoitados, machucados ali, eles permaneceram fiéis, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E a sua vida foi um grande testemunho. Silas, ele era um grande pregador, motivador e encorajador, mas agora ele precisou de grande coragem para passar por esse momento tão difícil da sua vida. E isso foi muito importante, porque ele passou a viver o testemunho daquilo que ele pregava na sua prática de vida. Em sequência, nós vemos que eles vão sair dessa região, depois passar por Tessalônica, vai passar por a região e vai ficar até na região de Bereia, onde Paulo depois, posteriormente, vai solicitar que eles o acompanhem. Porém, o livro de Atos não nos informa como eles acompanharam. O certo é que nós vemos referências a Silas ou Silvano na segunda epístola aos Coríntios. Também nós vamos ver isso na primeira e na segunda epístola aos Tessalonicenses e também na primeira epístola de Pedro, quando Pedro, ali no capítulo 5, versículo 12, vai fazer menção a Silvano, um irmão amado que está juntamente com eles ali cooperando. Então nós vemos o quanto que Silas foi importante na obra do Senhor. Este personagem nos marcou e nos deixou um grande ensinamento, que nós precisamos ser motivadores e encorajadores na palavra de Deus. E também, mesmo sendo assim, temos coragem de enfrentar lutas e dificuldades por onde quer que passamos. O certo é que o nosso testemunho vai fazer a diferença para muitas outras pessoas e que nós devemos viver na prática aquilo que pregamos. Silas, ele era um encorajador, pregava a coragem, pregava a motivação para a sua igreja. Então, ele passou por uma situação onde ele teve que demonstrar a sua coragem e a sua motivação e a sua fé no Senhor, para que vivesse um grande milagre e fosse também transformador para a vida daquela família e daquele carcereiro. Então, para que você possa entender essa história desse personagem, ficou marcado, né? Então, que você possa se sentir motivado através dessa palavra. E nós ficamos por aqui com esse personagem, que você possa ter aprendido com Silas. Até a próxima quarta, pessoal. Tchau! Olá, tudo bem? Você está no... Quero divulgar as histórias desses